noite a todos. Agradecer o convite da casa mais uma vez, para a gente, mais uma vez aqui, ter a oportunidade de estudar. Dessa vez a casa nos propõe um tema dentro do Livro dos Espíritos. Esse que foi o primeiro livro da codificação, que traz de maneira mais sintética tudo que é desvendado e aprofundado nas outras 4 obras da codificação. O que nos foi proposto hoje é a separação da alma e do corpo, as questões de 154 a 161, nos livros 2º, capítulo 3º. Esse tema é um tema, digamos, recorrente. Nós sempre buscamos a resposta para as questões que vão vir agora. Nós buscamos incessantemente saber como é que se dá esse descanso. Nós buscamos incessantemente saber se dói, eu fico muito tempo, o que eu vou encontrar? Então essas questões de separação da alma do corpo, elas dizem respeito sim a questões que são imanentes, elas estão lá sempre buscando uma resposta. Quantos espíritos já foram questionados sobre isso? Porque faz parte daquelas questões primeiras e mais revisitadas. Nossa, o que acontece depois? Então, essa ligação muito forte, e depois Kardec no Céu e Inferno vai tratar sobre bastante casos desses. Lá no Livro dos Médiuns também vai tratar sobre esse assunto. Mas nós vamos nos ater às perguntas que estão no Livro dos Espíritos, para falar sobre essa questão da separação da alma do corpo. Alma, espírito encarnado. Corpo, essa veste material, que juntamente com o espírito compõe a nossa alma. A alma é o espírito encarnado, ou seja, a alma é corpo e espírito. Quando ela deixa o corpo, ela já não é mais alma, ela é espírito. Há uma reflexão muito legal sobre esse assunto. A gente fala que a alma morre. A gente pode dizer que a alma morre. Mas, Alexandre, o espírito não é eterno? Eterno. Não é eterno onde ele vive, ele não é imortal? Como é que tu vai dizer que a alma morre? Bom, o espírito é imortal, a alma não. Você já pensaram nisso? Que não é uma simples questão técnica de saber o que é alma, o que é espírito? É muito mais do que isso. Uma vez perguntaram se uma pergunta que é feita ao espírito, se o espírito era fulano, né? Digamos que se o espírito era João, ele diz não. Acho que é João Batista quando é perguntado se ele é Elias que deveria vir, ele vai dizer que não. Talvez eu estiver errado, acho que essa questão foi perguntada a ele. Ele diz não. Mas ele não é? Jesus não disse que era Elias? Ele era Elias, ele não é Elias. Alma e corpo Alexandre vai existir agora. Quando a alma não habitar mais esse corpo, o espírito imortal permanecerá, mas essa personalidade não existirá mais. Alexandre foi, assim ele foi João, assim ele foi Maria, ele foi. Aquela individualidade de alma com aquele corpo não mais existe, aquilo morre. Aquela personalidade deixa de existir.
persiste o espírito, que é imortal, e vai viver pela eternidade. Mas aquela personalidade, aquela alma, deixou de existir. Não vai mais existir esse corpo com esse espírito. Foi só nessa. Meu espírito habitará outro corpo em outra reencarnação. E eu terei outro conjunto. A minha alma será outra. Então, quando a gente diz separação de alma e corpo, a gente está tornando quando a gente une, a gente nasce. Quando a gente separa, a gente morre. Porque morte não é o contrário ou o antagonismo de vida. Morte é consequência do nascimento. Meu espírito se une com esse corpo e ele nasce. Meu espírito se desata desse corpo e ele morre. Mas a vida continua. A vida desse espírito é eterna. Então, nós vamos experimentar a separação da alma do corpo, reações que nós devemos a essa condição que nós estamos hoje. A minha separação da alma e do meu corpo será dolorosa, será demorada, mas eu já tenho experiência de outras separações também. Essa vai ser diferente, porque hoje eu estou diferente. Quando nós passarmos a ler as perguntas que nós vamos ler depois, e as respostas, nós como espíritas, e eu fui falar sobre essa questão toda da alma, do corpo, do espírito, espero que tenha sido claro, para não confundir conceitos, né? O Alexandre agora vem dizer que o espírito morre, não, eu falei que a alma, essa individualidade, o espírito é eterno, ele vive pela eternidade, ele é imortal. A gente fala disso porque no espiritismo nós não temos respostas exatas. A parte científica do espiritismo, ela não lida com as questões exatas. Existem verdades que são imutáveis, mas respostas exatas nós não temos. Porque vai depender de cada indivíduo naquele momento. A evolução do indivíduo naquele momento, naquela existência. É disso que vai trazer as consequências das respostas que nós queremos. Mas a gente sente dor. O espírito logo já vê os conhecidos. Eu já vou ter consciência imediata. O espírito, quando morre, demora muito, demora 24 horas, 48 horas. Eu posso doar meus órgãos, porque vai estar desatado, não vai estar desatado? Depende. O que a gente sabe é que vai acontecer. Mas quando? Como? Nós temos respostas gerais aqui. Kardec vai dar a resposta afirmativa, a espiritualidade vai dar a Kardec a resposta afirmativa. Sim, não. Mas nós temos que ter em mente que são respostas gerais. Porque vai depender de nós. E nós construímos esse momento. Nós construímos esse momento. Nós temos que construir esse momento de maneira como a gente constrói a túnica nupcial, como o Evangelho se fala. Nós construímos a nossa evolução para esse momento. Esse é o grande momento. O momento do desencarne. O momento em que toda a viagem toda que nós aproveitamos, ela chega a seu final. É o grande momento. Os estoicos dizem que o falecimento é o grande momento da vida. Quando ele fecha, é o fecho da vida dele. Em outras culturas, quando o cidadão falece, há uma confraternização. Alegra-se do guerreiro ter cumprido a sua missão, que chega ao final da sua missão. É um lindo momento. O descanso de quem lutou o bom combate.
Nós é que trouxemos, os ocidentais, principalmente nós aqui nessa região, é que trouxemos essa questão fúnebre, no sentido de ser só dor, só sofrimento, só desespero. E aí é claro que a nossa preocupação é: será que vai doer? Será que eu vou passar muito tempo em agonia? O que vai acontecer? Porque nós temos medo da dor. A gente não conseguiu ainda colocar para nós, né, nos conectar com a parte benéfica da dor. Dor dói. Bom, parece óbvio, né? Mas dor dói. Mas ela ensina. Ela pode ser uma grande professora. Só que a gente só pensa no sentido dor dela. Então a gente não quer sentir dor. E isso é tão grave, porque o suicida que vai ser tratado também nessas questões, ele quer fugir da dor. Ele não quer muitas vezes a morte do corpo, ele quer parar a dor. A gente tem medo da dor. Ele deveria ter medo, né? Então nós vamos falar sobre separação de alma e corpo. Esse momento que é tão, né? Alguns vão dizer, no nascimento há que a morte não é final de nada, ela é só abertura. Consta em alguma das obras do André Luiz que o pessoal no mundo espiritual ficou triste com uma senhora que queria encarnar, ser mãe, porque lá para eles aconteceria um falecimento e aqui um nascimento. Aqui acontece um falecimento e lá um nascimento, porque a vida são só passagens. Nascer dói, não é a dor do parto, a dor é só para a mãe. Quando a gente respira o primeiro ar, a Deus enche de ar todo tempo. Quanto tempo dói? Daqui para lá. E tempo é uma coisa relativa. Quanto tempo dói, né? Qual é a questão do tempo relativo? Nós saímos daquele tempo cronos, né? Aquela questão que a gente fala da relatividade. Se eu ficar com a mão em cima de uma chapa quente, 2 segundos é uma eternidade. Se eu ficar numa boa conversa, 2 segundos é só desenvolver. Então, quer dizer, quanto tempo demora o desenlace? Se está sofrendo, o tempo se torna relativo, se torna uma tortura quase eterna. Mas se tu não estás sofrendo, se tu estás totalmente consciente, não desabrochar. Nem doeu. Sabe aquela picadinha que você nem doeu? Mas teve dor. Então vamos tentar um pouquinho atentar para o lado aqui. Me deu uma coisa no final da tarde e eu não quis deixar de vir, né? Mas peço desculpas. É dolorosa a separação da alma do corpo? Vamos lá. Não. O corpo muitas vezes sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que chega ao termo do exílio. Na morte natural, o que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. É dolorido? Para quem já passou por uma dor, por mais que essa dor seja danada na hora, tu nem lembra dela também. Porque a dor é momentânea.
aquela dor ali passa depois e ela vai cada vez diminuindo mais. Então, perguntar não dói. É diferente perguntar para quem está passando pela dor, né? Mas ela é suportável. E quando o espírito está já no fim, porque o que nos une ao corpo é o fluido. Esse fluido, fluido vital, ele é que nem uma cola, vamos assim dizer. Quanto mais cola tem, mais firme é. Quanto mais essa cola vai ficando velhinha, vai largando, vai soltando. É que nem uma fruta. Quando a gente vai pegar uma laranja, se ela já está prontinha, tu mal toca nela, ela já rompe ali. Agora, se ela está verde, tu puxa quase o galho inteiro, vem a árvore, vem tudo e dá aquele estudo. Se nós já estamos no momento em que nosso fluido já está se esgotando, a nossa vida está se esvaziando, é como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Agora, quando nós estamos impregnados ainda do fluido vital, aí para soltar, para tirar aqueles esparadrapos que a gente acabou de colocar, agora aquele que já passou o dia inteiro, tomou banho, vai sair. Os dois tu sentem alguma coisa, mas vai depender do que está impregnado. E por que ele fica impregnado em alguns e outros não? Vamos lá. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que retinham, ele se desprende. É isso que nós falamos. Se desprende. Né? Ainda está falando em alma. Por que está falando em alma ainda? Porque o espírito ainda está encarnado. Quando o espírito se encarna, não se fala mais em alma, se fala no espírito. Então a alma se separa do corpo. A separação se dá instantaneamente por busca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente a liberdade. Aqueles dois estados que tocam e confundem, de sorte que o espírito que solta pouco a pouco os laços que o prendiam, esses laços se desatam, não se quebram. Então a separação é aos poucos, não é o rompimento. Por isso que pergunta anterior, mas demora muito? Porque rompimento não demora. Eu quebro aqui, é quase instantâneo. Agora, quando eles se soltam, aos poucos vão saindo, né? Então não é brusco. A morte pode ter sido brusca, mas o desenlace não. Essa parte aqui ele vai falar sobre essa questão mesmo da separação, né? E aí ele vai perguntar daquelas pessoas que sentem a decomposição. E aí nós temos que entrar numa questão mais moral. Porque se eu falei para vocês que existe um aspecto que é o aspecto do fluido vital, que é uma coisa material, né? Mas o que faz impregnar e que faz esses laços ficarem mais firmes, né? Que faz essa nossa união se tornar mais duradoura, que faz nós sentirmos mais essas dores, tem também um aspecto que é prioritário nessa situação, que é uma variável, uma das mais importantes variáveis dessa equação, que é a questão moral. Aquele que tem conhecimento, que é dos fatores, pequeno para nós, aquele que entendeu os conhecimentos e os praticou, aquele que tem consciência da sua condição no universo, e aquele que integralizou isso aí para a sua vida, passou a ver a vida assim, que ele tem plena consciência e praticou os atos que lhe dão madureza moral, esse terá um desenlace tranquilo.
porque não se vai ver em desespero, e toda a sua evolução moral lhe dá uma condição melhor. Agora, aquele que nunca prestou atenção nesse assunto, tem no mínimo o medo de qualquer um do desconhecido. Aquele que não praticou não tem a bagagem moral para estar num bom ambiente. Então, para ele vai ser mais difícil. E aquele que viu a condição dele a nível de eternidade no universo, esse sabe que isso é só uma passagem. Aquele que entendeu isso. Aquele que não entende assim tem medo total do desconhecido, porque ele está totalmente apegado ao que a única coisa que ele tem é essa vida. Então o desespero é grande. Por mais que quando a criança está com medo, você já deve ter percebido, se você não passar isso, a gente puxa ela de onde ela está, ela pode estar agarrada na perna do pai, mas ela não sai de jeito nenhum, porque ela está com medo de largar. Os nossos laços também são assim. Quando, apesar de ter toda a equipe espiritual querendo soltar, mas a força mental daquele espírito não quer sair daqui de jeito nenhum, e ele se agarra. E ele compromete o desenlace dele. E aí, demora-se mais tempo. E aí é mais sofrido. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Outra pergunta que se faz. E nos desastres, como é que acontece? Agora há pouco tempo nós tivemos um feliz caso de uma menina que caiu lá do meio do ponto. E vieram perguntar, mas quando ela chegou lá, ela já não estava mais presa. Que resposta que a gente dá? No meio de tantas variáveis. Eu não sei. Quero eu que ela não estivesse presa. Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais há de vida orgânica. O que o homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta o sopro da vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. E existe enquanto o coração faz circular as veias o sangue, para o que não necessita da alma. Muitas vezes a gente vai falar aí vai falar na questão da morte, né? Quando a morte, isso é considerado a morte cerebral, né? Da pessoa. E o corpo ele pode, mecanicamente, existir sem ter a alma. Persistir aquele estado vegetativo dele, mas sem alma. Total desgraça. Então, não é exatamente no momento em que ele falece em que há o desprendimento. Pode acontecer antes. Deixa eu ver aqui. Tá. E a gente vai falar isso aí e a doutrina, a literatura nossa traz alguns casos. Contam, hoje eu vi uma exposição que conta que o Chico uma vez recepcionou um casal de amigos que estava em desespero porque eles tinham sofrido um acidente de veículo. Os dois conseguiram se safar e quando foram pegar as duas crianças que estavam atrás, o carro explodiu e eles não conseguiram ver os filhos. Aí diz que o Chico falou para eles que naquela situação as crianças já tinham sido Bezerra de Menezes e André Luiz já tinham, que acompanhava eles também não era pouco, não era Bezerra, já tinham feito o desenlace das crianças antes, eles já estavam esperando, no momento do acidente já tinham feito aquelas não sofreram. Mas também na literatura espírita, e quem faz trabalho mediúnico, a gente recebe pessoas que ainda sentem queimar depois de muito tempo. Qual é a resposta? É rápido? Demora? Acontece antes? Não há uma regra, porque a variável são os merecimentos das pessoas. Então a doutrina é consoladora no sentido de que ela nos dá a consciência de que nós vamos ter exatamente aquilo que nós plantamos.
Não adianta a gente iludir uma pessoa com uma resposta afirmativa ou negativa se eu não sei dela. Eu posso desejar que seja rápido, posso desejar que seja de coração, mas se vai ser, vai depender dela, não do que a doutrina determina. Não existe uma lei para isso. Vai demorar 5 segundos, vai sentir dor e tal, não existe lei para isso. No momento da morte, a alma sente algumas vezes qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo que vai entrar? Sim. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que prendem o corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente, já que parte desprendida da matéria vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação o estado de espírito. Algumas vezes. Muitas vezes, né? Sim, algumas vezes. Muitas vezes, naquelas experiências de quase morte, e tem vários estudos de várias pessoas renomadas, né? Várias obras literárias sobre isso, muitos relatam que naquela experiência de quase morte, em que há um prévio desligamento, né? Quase desligamento total, as pessoas veem coisas boas, né? Veem entidades, conhecidos, luz, um ambiente bom e tal. E umas assim, poxa, não querem mais voltar, estão entrevendo uma coisa boa. Mas a literatura desses estudos também diz que, por exemplo, para os suicidas, essa experiência, e foi feito com a experiência de quem tentou e não conseguiu, essa experiência de quase morte, o que eles veem não é bom. E a vontade de voltar é gigante. E quando eles voltam, porque eles voltaram para contar e participar da pesquisa, é uma grande bênção. Então, muitas vezes o espírito se quer, mas muitas vezes também ele quer voltar. Vai depender do quê? Daquela variávelzinha que nós conversamos. Depende da pessoa. Da condição de desencarne. Né? Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento se sentirá envergonhado de haveres praticado. Como a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como se aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar precustrador. Mas no nosso depende de novo. Todos aqui, ou pelo menos a grande maioria, se não assistiu, ouviu falar daquela cena do filme Nosso Lar, quando o André Luiz se desperta e está lá. Aquela sensação deve ter sido boa? Não. Desesperadora? Sim. Horrível? Mas outros há na literatura que desencarnam e já encontram as pessoas queridas e tal. Daí vão dormir um sono, porque esse sono faz parte, tem restaurador. Mas o André Luiz, por que não estava lá na situação? Ele acordou num lugar, né, e ele acordou sem a consciência, depois é que ele sentiu o tamanho do problema que ele tinha feito. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que eles votam e o que lhes consagram. Muitas vezes aqueles seus conhecidos vêm receber na entrada dos espíritos e o ajuda a desligar-se das suas faixas da matéria. Encontra-se também com muitos daqueles que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na realidade e vai visitar os que se encontram encarnados. É muito comum a gente escutar essa narrativa, né, de que está sendo recebido e na hora do desencarne estavam ali, né, os pais, os avós, os espíritos, ou até o mentor. É muito comum, né? Isto, de novo, se a pessoa... Agora, se ele angariou um monte de dívida de gente que foi antes, os cobradores também vão estar lá.
E aí a visão não vai ser tão lúdica assim. Na hora do desenlace, talvez sim, ele vai, mas ele vai ter que passar pela situação dele, né? Então ele encontra assim. Agora a pergunta é: poxa, eu vou encontrar minha mãe? Bom, muito provavelmente sim. Agora, se tu for, tipo, o André Luiz encontrou depois de quanto tempo? Porque ela estava lá no grau e ele lá no... Ela o encontrava, ela o conhecia. Agora, ele a encontrar demorou um tempinho. Mas ela estava ali, esperando ele. Só ele não podia perceber. Em caso de morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente, separação da alma e cessação da vida. Vamos lá. Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre um e outro. Quando é coisa violenta, né? Se a coisa já estava para acontecer, fraco. Mas se não, a ligação se torna forte, porque e precisa esvair aquele fluido vital. Quando está muito impregnado ainda, é mais difícil a separação. E nós sabemos que a separação não é, aí isso é mais uma coisa, a separação não é algo, nós sabemos que o mundo espiritual nos conta, a separação não é algo que a pessoa faz sozinho. Não, existe toda uma equipe técnica que cuida de todo o desenlace, e aí eles vão fazendo o desenlace por etapa, e a última etapa é a ligação que nós temos com o chakra do cérebro, né? Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem com alguns instantes consciente de si mesmo? Olha a pergunta. Não. Raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica tenha extinguido completamente. Mas, frequentemente, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Né? A apreensão da morte, ele morre de medo, está dizendo aqui. Trata-se aqui da consciência do suplício que pode ter de si mesmo, como homem por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que o prendem ao corpo, prende o corpo ao perispírito, e portanto mais lento o desprendimento completo. É aquilo que nós estávamos falando. Então, para falar dessa questão, né, o desenlace, ele vai ocorrer. Nós não vamos escapar. Ele vai ser demorado, depende da nossa situação. Se alguém do mundo espiritual disser assim, ó, demora 10 minutos, vai ser rápido ou devagar, se tu tiver com dor ou sem dor. Vai acontecer. Então vamos nós nos preparar para isso, né? Vamos nós nos preparar e deixar da nossa preocupação se vai doer, não vai doer, vai demorar muito, não vai demorar muito. Vai acontecer, vai ter seu tempo de transição, e as dores vai depender do que eu me preparar agora. As consequências vão ser boas ou más, dependendo do que eu plantar. Tudo é assim. Nós fizemos o nosso plantio. Nós estaremos acolhidos? Sim, muito bem acolhidos por uma equipe espiritual especialista nisso. Vamos encontrar pessoas do outro lado? Vamos. Vamos ser recebidos? Vamos ser bem recebidos. Mas as consequências dessa recepção aí vai depender de cada um de nós. Meus irmãos, era isso que eu queria trazer para a reflexão de vocês hoje. Agradeço a oportunidade da casa, a paciência de vocês.
Muito obrigado, fiquem todos com Deus.